29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Apesar de o número de fumantes ter caído em até 20% nos últimos anos, este vício faz parte da rotina de muitos brasileiros, não só brasileiros. E é sobre isso que eu falo agora com o pneumologista Rodrigo Sertório, que é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Então, a gente resolveu fazer esse convite, para você que é pneumologista, para falar um pouco para quem está nos assistindo. Nos últimos anos, realmente tem diminuído o número, conforme o estudo, de fumantes. Eu queria que você falasse um pouco desse vício e de que maneira também ele afeta, o nosso organismo, apesar de as pessoas saberem e mesmo assim decidirem por continuar fumando. Sim, nos últimos anos houve uma redução expressiva no número de fumantes e principalmente nos que iniciam a fumar, por conta muito dessas campanhas relacionadas ao tabagismo, às propagandas que existem negativas nas carteiras de cigarro, que têm tido um grande impacto, e também principalmente porque os fumantes hoje em dia eles são marginalizados, eles não têm espaço para serem fumantes. O que antes era socialmente aceito e até referenciado, hoje em dia é bastante excluído, Então o fumante hoje, por exemplo, num local público, um restaurante, um shopping, até mesmo dentro de aviões, em qualquer lugar fechado, não é mais permitido fumar, Até mesmo em alguns locais abertos, bares, onde habitualmente as pessoas fumam muito, cada vez é mais restrito o local onde essas pessoas podem ser fumantes. E isso com certeza impactou no consumo. Bem, já aproveitando para falar desses locais fechados, Você como pneumologista, o que isso afetava, digamos assim, a população que também respira, esse cigarro? Basicamente fumaça. O desconforto, É muito desconfortável para os não fumantes ter num ambiente uma pessoa consumindo. E também pode afetar o pulmão, o organismo da pessoa? Não deixa de ser um poluente para as vias respiratórias, Sim. Bem, e apesar de todas as pessoas saberem, independente do local, até mesmo o cigarro que faz a propaganda para venda, coloca ali essas mensagens, por que é tão difícil a pessoa parar com o cigarro? Em primeiro lugar, porque existe um apelo muito grande para a questão do consumo e, em segundo, porque existe uma coisa chamada dependência química, Então, em primeiro lugar, as pessoas se divertem com o cigarro, elas são estimuladas a fumar, elas têm uma fonte de prazer naquilo. E segundo, como eu venho falando, a questão da dependência química. A nicotina exerce no cérebro da gente um efeito tal como uma droga qualquer, E na falta do consumo, a pessoa se sente desconfortável. Sim. E ela busca perseguir o consumo em função disso. Causa um relaxamento, Exatamente, geralmente sensação de prazer, melhora a concentração, E isso, na falta da nicotina, as pessoas ficam em abstinência. Tá certo. Antes da próxima pergunta, a gente separou alguns depoimentos de pessoas que querem parar de fumar. Vamos dar uma olhada e depois a gente comenta sobre isso. Meu nome é Analice Pazinato Rodrigues, eu tenho 43 anos e trabalho no Conselho Tutelar. Meu nome é Vera Maria da Silva, sou pensionista do INSS do Lar. Meu nome é João Carlos Fernandes da Silva, tenho 49 anos de idade. Minha profissão é pedreiro. Comecei a fumar desde os 18 anos. Eu comecei a fumar por causa de um cunhado meu. Ele começou a brincar e dizia que duvidava comigo que eu fumaria. Aí eu pensei, vou mostrar para ele que eu consigo fumar. Fumei e me afoguei, quase morri tossindo. Dali em diante foi o primeiro cigarro e dali em diante foi o meu vício, de 40 anos. Eu fumo há mais ou menos uns 8 anos, 8 a 9 anos. E devido a problemas de saúde, eu busquei ajuda e no posto de saúde eles me orientaram a procurar o grupo. E também por eu ser a única fumante no meu local de trabalho. E isso me incomodava, porque eu fumava, então eu via que o cheiro ficava, Então eu me sentia mal pelos meus colegas. Então acho, por respeito a eles também e a mim mesma, Como eu tenho nojo do cheiro de cigarro, nojo, eu tenho vergonha de mim quando eu passo entro no elevador ou quando eu estou numa parada de ônibus que eu passo por uma pessoa e a pessoa
se retrai de mim, sabe? Se afasta de mim. Dei uma parada, parei 8 anos, continuei de novo. Vai fazer 5 anos que eu estou fumando de novo. E resolvi entrar no grupo tabagismo para ver se tá difícil conseguir sozinho. Então por isso que eu entrei no grupo tabagismo para ver se eu paro de fumar de novo. Eu tive 8 tentativas, nenhuma eu consegui. Agora eu disse, chegou, não quero mais. Eu já dei uma parada, assim, uns dias, quando eu fui viajar, eu não fumei, não senti falta, mas no momento que eu caía aqui na cidade ou no meu local de trabalho, eu já havia necessidade disso. Então, por isso eu busquei ajuda. E agora eu estou já há 3 dias sem fumar. Mas vamos ver se Deus ajuda e a gente vai conseguir parar esse cigarro aí. Que divulgasse mais sobre como parar de fumar, aonde tem esse encontro, que eu fiquei sabendo numa parada de ônibus, felizmente. No outro dia estive aqui e me inscrevi. E já estou na segunda, quinta-feira e parei de fumar. Meu último cigarro foi ontem. E já me senti bem melhor. Caminhei do centro até aqui, já tive ar. Bem, esse encontro acontece na Casa de Vacinas, aqui em Novo Hamburgo, e é aberto, né, as pessoas que querem parar de fumar. Rodrigo, é comum esses depoimentos, porque é engraçado, ao mesmo tempo que a pessoa diz, bom, eu consegui ficar tantos anos sem parar, sem fumar, depois eu voltei. A outra pessoa diz, bom, eu tenho nojo do cheiro de cigarro, mas, bom, se você tem nojo, como é que você consegue fumar? É bastante contraditório. As pessoas dizem que têm nojo, que não gostam, e, ao mesmo tempo, elas têm uma fissura pelo fumar, né? Tu havias perguntado a respeito de quais os efeitos que o cigarro causa na saúde das pessoas, e eu acho que o segundo depoimento ali mostra com bastante clareza a questão da voz. Exatamente, né? eu iria comentar. A gente percebe já de início que aquela senhora, ela fuma e fuma bastante há muitos anos, né? O timbre da voz dela é característico de uma pessoa que tem as suas pregas vocais expostas à agressão do cigarro por muitos anos. Sim. Uma segunda questão que ela falou que eu achei bem interessante, que ela começou a fumar para desafiar o cunhado, né? Então, quase como uma brincadeira. E ela falou algo que ela disse que na primeira vez que ela experimentou, ela se afogou, ela se sentiu mal, ela não gostou do gosto, tossiu. E é justamente isso que acontece, porque a nicotina, quando experimentada pela primeira vez, ela não produz uma sensação agradável. A pessoa acha aquilo ruim, mas rapidamente ela desenvolve tolerância àqueles efeitos da fumaça. Então ela já na sequência ela já não percebe mais esse desconforto. Bem, é isso que eu ia te perguntar, como é que assim, de uma maneira tão rápida, ela consegue parecer prazerosa? O que causa de tão ruim? A gente sabe que as pregas vocais são completamente afetadas, mas e o restante do corpo? Porque às vezes, muitas vezes dá enjoo, a pessoa dá tontura também, então o que realmente acontece? Até já para mas isso é nas primeiras vezes que a pessoa experimenta. E como é uma droga, né, ela o corpo vai acostuma e causa prazer no consumo subsequente. Com relação ao que mais que esse consumo poderá provocar, se sabe hoje em dia que a principal causa de mortalidade precoce na faixa etária entre os 50 e 60 anos de idade são as doenças tabaco relacionadas, né? Então, as doenças cardiovasculares vêm em primeiro lugar como a principal causa de mortalidade nessa faixa etária. Então, infarto, acidente vascular cerebral, e isso tudo tem o fator de risco, o tabagismo, como um dos principais. A segunda questão, os tumores, né? Os tumores malignos, o câncer, não só de pulmão, de língua, de laringe, mas também o câncer de bexiga está extremamente relacionado ao consumo tabágico. Existem pessoas que podem pegar o vício, por exemplo, do cigarro, mais fácil, por exemplo, do que outras, porque, bom, na adolescência, grande parte dos jovens, eles experimentam. Aí, por que uns seguem, outros não? Isso é alguma coisa também relacionada ao nosso organismo? Sim, isso é algo que tem se falado cada vez mais e é a chamada genética do tabagismo. Aproximadamente 90% das pessoas já nascem predispostas a se viciarem na substância nicotina. Então, é uma roleta, né? Não se sabe exatamente quem vai experimentar e quem vai ficar viciado. Por isso que as campanhas têm que bater muito na questão do jovem e da iniciação do consumo. E nunca utilizar. Exatamente, porque o contrário é isso que a gente está vendo ali daquela senhora falando. Se eu soubesse, eu nunca teria começado. Eu gostaria que falassem mais sobre isso.
Porque justamente a pessoa, quando começa a fumar, ela não tem noção do horizonte que ela vai encontrar. E que depois que ela começa a consumir e se torna viciada na nicotina, ela terá muita dificuldade de abandonar. Bem, só para a gente terminar, infelizmente nosso tempo é curto, né? Eu teria outras perguntas a te fazer, mas eu não posso deixar de falar, aproveitando a sua participação aqui conosco. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto. Eu sei que não existe remédio e também não é algo que consiga se curar, digamos assim, em curto prazo. Mas o que você poderia dizer para as pessoas? Eu sei que a força de vontade em parar de fumar é a primeira delas para a cura deste vício. Então, se você pudesse dizer em breves palavras para aqueles que estão nos assistindo, que querem parar de fumar ou que querem dar um conselho aos que parem de fumar, o que você diria, Rodrigo? Estejam atentos. Realmente não existe uma possibilidade de a gente se livrar de um vício sem que a pessoa queira, né? Eu costumo dizer que é como uma semente que germina dentro da cabeça de cada um. É preciso a pessoa se conscientizar que aquilo é algo ruim, que faz mal, que ela não vai conseguir se livrar e que, na verdade, para ela conseguir parar, ela tem que querer, antes de mais nada, né? Sem a pessoa querer ser um não fumante, ela não vai progredir na tentativa de abandonar o tabagismo. Tá certo, obrigada por sua participação.